Uma doença que foi descrita no século IX por um médico árabe. O vírus foi isolado em 1954 e a vacina em 1963. Ou seja, eu estou falando de um vírus bastante antigo, uma doença bastante antiga. Estou falando do sarampo e hoje, depois de tantos anos e tanto conhecimento, volta esse assunto, volta a preocupar as autoridades não só brasileiras, como o mundo inteiro. E é por isso que hoje eu, ao lado do Renato Kifuri, e com a imensa alegria de ter junto com a gente uma jornalista, a Carla Bigato, jornalista da rádio Band News FM, que está aqui com a gente hoje exatamente para discutir esse assunto tão importante e que voltou, né, Carla, agora recentemente às notícias, ao noticiário, exatamente porque a gente está vivenciando neste momento um aumento do número de casos, que a gente vai discutir sobre isso, numa região específica do Brasil, lá no Tocantins, e o que está acontecendo e por que a preocupação com o sarampo. Então, seja super bem-vinda ao R3K. A gente sempre tem um privilégio de ter colegas e profissionais como você aqui junto com a gente para esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra. Doutora Rosana, doutor Renato, agora daqui para frente esquece esse título. Muito obrigada pelo convite. Eu vou aprender muito, assim como venho aprendendo com vocês. Conversando com outros colegas, a gente vira e mexe, lembra da época da pandemia. E isso, pelo menos, a pandemia trouxe de um pouquinho positivo, que é esse contato um pouco maior com mentes brilhantes, pensantes, grandes cientistas como vocês, e a gente consegue capturar um pouquinho mais desse conhecimento que vocês têm. E a gente ajuda na comunicação para trazer para outras pessoas também. Pois é. Obrigado. Eu é que agradeço, e para falar desse tema, infelizmente, não para falar do desenvolvimento de vacinas, de tecnologia, mas desse retrocesso que é o retorno de casos de sarampo no Brasil. E eu queria começar perguntando o seguinte: eu trabalho na Rádio Band News FM, nós tivemos uma espécie de turnê para outras cidades do Brasil para celebrar aniversário da rádio, para ter contato maior com os ouvintes, e eu percebi que nos voos domésticos, sempre na chegada, a gente recebe ali, dentro da aeronave ainda, esse alerta chamando atenção para os sintomas do sarampo. Não é à toa que esse alerta vem sendo feito pelas companhias aéreas, certo? Eu queria saber o porquê disso, qual foi, de onde partiu essa proposta de que esse alerta fosse feito e por que é que ele está sendo exibido agora. Perfeito, ótimo começo, Carla. A gente, quando conseguiu eliminar o sarampo aqui do Brasil, não foi o único país que se livrou da doença. Aqui nas Américas nós conseguimos, que a gente fala de eliminar a transmissão do vírus. Mas Europa, Estados Unidos e Ásia continuam tendo casos. Isso quer dizer, o fluxo de pessoas, o deslocamento populacional, as viagens de locais onde tem sarampo para locais onde o sarampo já foi controlado, colocam em risco esse status de zona livre do sarampo que a gente tinha adquirido. Então, um dos pleitos que nós, da Câmara Técnica lá de eliminação do sarampo, fizemos, é que as pessoas, um dos pilares de a gente manter o país livre do sarampo, além de dar vacina, que nós vamos falar daqui a pouco, é nós detectarmos precocemente a entrada de indivíduos com sarampo. Porque se a gente reconhece alguém que está com sarampo, que veio de fora, a gente isola esse indivíduo, vacina, procura quem teve contato com ele, se adoeceu ou não. Ou seja, busca ali cercar esses contactantes e esse entorno desse indivíduo de um caso confirmado de sarampo. A gente, dessa maneira, continua ou tem mais possibilidade de manter o país livre da doença. Então, essa é a estratégia. Então, avisar nos voos, todas as fronteiras aeroportuárias. Então, navio também acontece esses avisos sonoros. Navios e aviões. Voos domésticos, porque tem muita gente de fora que faz conexão com voos nacionais aqui. Então, voos domésticos e internacionais, a gente conseguiu, junto com o Ministério do Transporte, que colocasse em todos esses voos esse aviso de sintomas de sarampo. Se você tem febre, manchas no corpo, conjuntivite, tosse, todo mundo que viajou no avião já ouviu recentemente esse anúncio, procure um serviço de saúde, pode ser sarampo, vacinas salvam vidas, mantenha a sua caderneta de vacinação em dia. Essa é uma das estratégias que que nós conseguimos junto ao Ministério do Transporte com a aprovação da Anvisa para ser colocada em todos os aviões. E eu acrescento mais um detalhe. Imagina você ter um caso
de sarampo ou uma suspeita de sarampo num voo, certo? E que pode e vai acontecer, porque, como o Renato já falou, muitos casos estão acontecendo, em especial no hemisfério norte, na Europa. Então, a chance de você, eventualmente, alguém não saber que aquilo é sarampo e começar com o quadro clínico num voo, existe. Por ser uma doença extremamente fácil de transmissibilidade, né? Óbvio, estou falando de uma população não vacinada, é muito fácil. Só para em números, se você tiver uma pessoa numa sala com sarampo e tiver 10 pessoas junto... Não vacinadas? Não vacinadas, 9 a 9,5 delas vão pegar o sarampo. Então, é uma doença altamente contagiosa para quem não é vacinado. Então, essas medidas dentro de um avião, vamos imaginar um avião, sei lá, com 200 pessoas durante um voo, e o vírus é um vírus que tem uma característica, ele não vai contaminar só quem está ao redor, ou seja, nas poltronas ao redor. Ele pode ficar em suspensão no ar por um bom tempo. Então, o risco é praticamente de todo aquele avião, todo aquele voo. Então, é fundamental que o Brasil tenha essas medidas de alerta para que, se isso acontecer, e provavelmente vai acontecer, a gente imediatamente consiga reconhecer e fazer todas as medidas de bloqueio. Deixa eu te contar um caso emblemático de 2024 que aconteceu no Brasil. Um casal estava na Itália e chegou de volta para o Brasil e foi notificado pelo Ministério da Saúde italiano que no voo que eles estavam tinha pessoas que confirmaram o diagnóstico de sarampo. Fiquem atentos aos sintomas. Eles começaram os dois, marido e mulher, tiveram sintomas, procuraram o serviço de saúde em Belo Horizonte, Minas Gerais, avisaram que foram comunicados disso, os dois estavam com sarampo. Foram isolados, vacinados seus contactantes e não teve nenhum caso secundário a eles. Eles adquiriram o sarampo no voo. Olha como funciona essa vigilância e você ter reconhecimento de quem estava com sarampo, a comunicação, você ter a possibilidade de bloquear a entrada de um vírus e uma doença com uma ação de vigilância como essa. Cria uma barreira mesmo, uma barreira muito efetiva. Agora, então, em questão de transmissibilidade, ele é muito mais grave, muito mais sério do que Covid, por exemplo, do que o coronavírus. É o dobro, quase 3 vezes mais transmissível do que o coronavírus. E com relação à mortalidade? Felizmente é menor do que a Covid-19. O sarampo ele tem alguns grupos mais vulneráveis, onde quando a doença acontece, acaba sendo mais grave. Crianças pequenas, especialmente porque elas ainda não completaram o seu calendário vacinal no primeiro ano de vida. Pessoas que têm algum grau de comprometimento do seu sistema imunológico, tem um vírus HIV, tem um câncer, tem alguma doença grave, ou gestantes. Esses são os 3 principais grupos que acontecem a maior parte das mortes por sarampo. De mortes, eu estou falando. Então, quando a gente olha para a morte que estão tendo hoje no sarampo no mundo, a grande maioria, Carla, o principal fator de risco é não estar vacinado. Mais de 90% das mortes por sarampo que acontecem no mundo são pessoas que não tomaram vacina. Então, essa é a principal informação. É a bebê pequeno, que não tem dose nenhuma de vacina no primeiro ano de vida, ou indivíduos mais velhos não vacinados. Tão transmissível assim. Agora, a Rosana falou sobre o que está acontecendo no estado do Tocantins. Isso. O que é que está acontecendo lá exatamente? A gente tem... Não vou falar em números, né? Porque isso vai alterando, vai mudando, mas enfim. A gente pode falar em dezenas de casos, pelo menos casos suspeitos. O que é que está acontecendo lá? De onde é que vem esse foco? O que a gente sabe até agora, e obviamente o Ministério da Saúde está super em cima, já está lá fazendo todo o bloqueio, etc. Primeiro, essa comunicação imediata. É fundamental que tenha a suspeita, e a suspeita, assim, qualquer profissional da saúde tem que estar ligado na possibilidade de alguém que chegue com uma história que veio de algum país onde está circulando o vírus. Neste caso do Tocantins, é muito próximo à fronteira com a Bolívia. E a Bolívia, o vírus está circulando. Então, é um grupo de pessoas que estiveram na Bolívia, voltam para o Brasil, e nesta comunidade está tendo uma transmissão, com todo esse risco de transmissão que a gente falou, porque é um grupo, quem está adoecendo, é um grupo não vacinado. Então, de novo, a gente roda e cai na importância da vacinação. Então, é esperado, e isso vai acontecer. O vírus está... nós estamos cercados por nossas fronteiras com circulação do vírus, fora o que entra via aérea, via
marítimo. Então, a função hoje do Ministério da Saúde e de todos os profissionais da saúde é ficar muito atento, pensar na possibilidade do diagnóstico de sarampo. Eu diria para você que mesmo antes da confirmação, já fazer todas as medidas de barreira, já fazer a notificação para que aquilo não se alastre. E o que a gente faz em termos de não se alastrar? São os bloqueios. Então, você coloca em isolamento. Eu acho que eu não te falei uma coisa, mas e talvez você não saiba, o sarampo é uma doença traiçoeira do ponto de vista de transmissão e dá muito trabalho, porque 4 dias antes de você ter o quadro clínico, 4 dias antes de eu ter febre, coriza, conjuntivite ou as manchas do meu corpo, eu já estou transmitindo. Até 4 dias depois. Então, é muito complicado esse casal que ele citou, que teve na Itália. É importante você já pensar na possibilidade que você, que é um contactante, ou você que viajou para algum local e começa com qualquer sintoma, mesmo que não seja característico, pensar nessa possibilidade. Exatamente por essa característica, porque depois que começou o quadro clínico, fica fácil, você fala, fica isolado, não sai de casa, blá, blá. Mas antes disso, então no Tocantins, nesse momento, a gente tem um foco, né, eu diria um surto de casos acontecendo, tem casos confirmados, tem casos ainda para serem confirmados, todos os casos em pessoas não vacinadas, então isso é importante a gente documentar, e a função neste momento que está acontecendo lá é uma série de vacinações, de bloqueio e isolamento desses casos. E é isso que o Brasil vai fazer exatamente para tentar manter o seu certificado de país livre do sarampo. Não está fácil. Não está fácil, exatamente pelo cenário internacional, mas é isso que a gente tem que tentar fazer. Estou tentando me lembrar do nome do filme que na época da pandemia do coronavírus voltou muito à tona, porque ele trazia ali uma espécie de caso zero, né, de onde surgiu o tal do vírus que acabou se alastrando. Nesse não é caso... epidemia mesmo o nome? Eu até dei uma busca aqui, mas eu acho que não é epidemia. Eu vou me lembrar. Eu lembro de um que era epidemia, que era bem clássico. Agora, a gente consegue fazer esse movimento no que está acontecendo na Bolívia agora, porque no Tocantins a gente tem esse contato com a Bolívia. Da Bolívia, de onde é que veio isso? É da América do Sul mesmo? Vem de algum outro continente? Hoje, o epicentro dos casos de sarampo é nos Estados Unidos e Canadá. O Texas, a região oeste dos Estados Unidos, onde a gente concentra o maior número de casos de sarampo, junto com o Canadá, milhares de casos lá. Nós tivemos 3 mortes por sarampo nos Estados Unidos este ano. 3 mortes de crianças por sarampo, com pouco mais de 1.000 casos. Normalmente, nas epidemias, Carla, a gente tem, para cada 1.000 casos, mais ou menos uma morte. É mais ou menos essa proporção. A última nossa epidemia com 40.000 casos foram 41 mortes. Então, foi mais ou menos essa proporção. Os Estados Unidos já teve recentemente 1.500, o último número que a gente viu já deve estar passando disso, casos de sarampo. O Canadá com mais de 2.000 casos. O México, a Argentina e a Bolívia. Ou seja, só se a gente pensar quantos voos nós temos diários dos Estados Unidos para o Brasil, de qualquer capital nossa que sai voo direto para os Estados Unidos, quantos? E cada voo com mais de 250 pessoas, nós temos milhares de pessoas entrando todos os dias no Brasil, milhares, talvez dezenas de milhares de pessoas entrando todos os dias no Brasil, desses países que hoje estão com circulação do vírus. E como a Rosana falou, mesmo que a gente alerte, se estiver com febre, não viaje, então a pessoa vem viajar, ou às vezes ela está no período que ela ainda não está sem sintomas. Então, o risco de nós encontrarmos o vírus do sarampo é inevitável, eu diria. Nós vamos encontrar o vírus do sarampo. Nos cabe agora, não é fazer bloqueio de fronteira, fechar as fronteiras, ninguém entra no Brasil, reclamar. É fazer o nosso dever de casa. Nosso dever de casa é estar atento, como a Rosana lembrou, os profissionais da saúde para casos suspeitos, atitudes imediatas e estar com a vacinação em dia. É a proteção que a gente dispõe, né? Contágio. É o filme de 2011. Contágio, apareceu. Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Kate Winslet. Um elenco sensacional, Jude Law. Contágio. Recomendo, filme de 2011. Agora, o que vocês trazem é muito interessante no sentido de a gente consegue criar uma espécie de barreira com o nosso comportamento. Vou colocar aqui o exemplo de uma pessoa que chega do exterior, de um local onde há essa circulação do vírus, não é adequado que essa pessoa, por exemplo, vá visitar um bebê recém-nascido. Ou vá
não sei, eventualmente a uma festa. Qual é a etiqueta da pessoa que volta de um local onde o contágio do sarampo vem acontecendo? Quero saber de vocês dois. A primeira etiqueta é se vacinar. Ah, sim. Antes da viagem de preferência. É a primeira etiqueta. Hoje, quando a gente fala em medicina do viajante, alguém que está indo para o hemisfério norte, faz parte da nossa recomendação, porque a gente sempre fala em medicina do viajante, vacina quando vai para a África, quando vai para... Não, nós estamos falando dos Estados Unidos, Canadá, Europa. É prioritário que você oriente esse paciente, porque as pessoas muitas vezes nem sabem. Acho que o risco é aqui dentro. Eu diria que é o contrário, o risco é muito maior lá fora. Então, faz parte hoje da nossa recomendação do viajante, qualquer viajante que esteja em dia com a sua vacinação. Então, essa é a número 1 em termos de etiqueta. E a partir daí, claro, se você eventualmente tem algum alerta ou sabe que estava circulando o vírus no local que você acabou de chegar, é lógico que é de bom tom que você, neste período, fique pelo... Período de incubação, só para a gente entender, mas quanto tempo? Período de incubação em torno aí de 1 a 2 semanas. É isso que a gente tem quando você entra em contato com alguém infectado até você iniciar os seus sintomas. Então, seria um período aí, principalmente se você souber que estava tendo circulação de casos, para você ficar mais atento. Volta de férias agora, então é óbvio tomar cuidado. A questão de visitar a criança pequena, né, Carla, sempre é uma discussão na pediatria, né? Quando é que eu libero para ver a avó quer pegar no colo, eu posso ir na igreja, eu posso ir no culto, eu posso ir no clube com meus filhos, né? Essa é uma questão. Já tomou uma vacina, já tomou 2 doses de vacina, qual que é a idade, qual que é o... A gente se preocupa muito mais com o passeio das crianças e dos bebês em relação não tanto ao local que você vai, ao supermercado, ao shopping, à casa da avó, mas ao número de pessoas e a aglomeração que esse bebê vai ser submetido. Então, se ele está num ambiente aberto e com pessoas distantes e ventilado, ele pode ir como no 3º dia de vida, se é da maternidade, ele pode passear num parque aberto, com vento, sem ninguém próximo, tendo contato. E se ele vai, obviamente, num lugar que é mais fechado, numa igreja, num culto, ou num clube onde você tem aglomeração de pessoas, essa criança tem uma chance maior de se expor a qualquer vírus, a qualquer doença, sarampo e tantas outras. Então, muito mais do que ir num shopping numa terça-feira à tarde, vazio, com ninguém nos seus 3 metros de raio de distância perto de você, às vezes é mais seguro do que a casa da avó cheia de priminhos que frequentam a escola e estão lá tossindo e pegando um bebê. Então, tem mais a ver com a proximidade e a ventilação do ambiente do que propriamente o local, né? Então, precisa ter esse bom senso de esperar, obviamente, o bebê tá bem, levar no pediatra, tá em ordem com as vacinas e passear mais. E a vacinação para sarampo é... 2 doses a gente faz normalmente aos 12 e 15 meses. E são suficientes, Carla, para proteger o resto da vida. Até hoje, a gente não tem recomendação de revacinação ao longo da vida. Então, você que tem 21 anos, né, por exemplo. Não dá nem para dizer em cada perna, mas nem passei até nessa fase de cada perna, mas tá ótimo. Vamos deixar assim. Vamos deixar por isso. Então, você que tem 20 e poucos anos, que já teve em algum momento 2 doses da vacina, você que está documentado, que já tomou 2 doses da vacina, você não precisa tomar. O que a gente tem muitas vezes é adulto sem informação do seu passado vacinal. Isso. Puxa, eu não tenho nem ideia se eu tomei a vacina. Eu tenho 40 anos, sei lá, não acho minha carteirinha, minha mãe não sabe, minha mãe parece que diz que eu tomei, não tenho certeza. Esses indivíduos precisam ser vacinados. O Ministério da Saúde oferece gratuitamente, até 30 anos de idade, 2 doses para todo mundo. De 1 a 30 anos, 2 doses. De 30 a 59 anos de idade, uma única dose. Então, que é suficiente para esses indivíduos mais velhos responderem. Então, uma dose de 30 a 50, 2 doses nos menores de 30, isso vale para quem está nos escutando aqui agora. Não tem certeza se tomou, não tem informação, não consegue resgatar esse histórico, vacine-se. A vacina está gratuita, disponível no posto de saúde para qualquer um receber 1 ou 2 doses, dependendo da idade. E só um adendo... Não dá reação, não. Uma dorzinha, uma febrezinha. Não, mas, por exemplo, já tomei a vacina enquanto bebê e aí vou tomar de novo, nossa. Se tomar 3... Teve uma época que a gente fazia campanhas periódicas para conseguir eliminar o sarampo do Brasil, a gente fazia campanhas de 5 em 5 anos. Então, tem gente que já tomou 4, 5 doses de vacina de sarampo na vida e não tem nenhum problema, insegurança em relação a isso. E em situações onde a gente tem um risco maior de circulação, onde já está circulando, a gente introduz uma 3ª dose do sarampo, que é aos 6 meses de idade. Porque a pergunta que você me faz é, por que você vacina só com 1 ano e 1 ano e 3 meses? Por que não vacina logo que nasce a criança?
porque a mãe, na gravidez, passa um pouco de anticorpos do sarampo para o bebê, do sarampo que ela já teve ou da vacina que ela tomou, e essa vacina dada muito precocemente, esses anticorpos interferem na resposta da vacina. A vacina não funciona bem antes de 1 ano de idade. Então, por isso que a gente vacina aos 12 e 15 meses. Mas em situações de risco, como a gente está vivenciando agora no país, em algumas regiões a gente já recomenda uma dose extra aos 6 meses de idade. Então, dá uma dose que chama dose 0, dá uma dose aos 6 meses, para dar uma proteção mais ou menos até os 12 meses, e aí faz aos 12 e aos 15 meses. Então, fica um calendário de 3 doses. Tocantins está com dose 0, Roraima, por causa da fronteira, e Amapá também. Pará, que vai ter a COP30. Também estamos dando dose 0 lá para os bebês a partir de 6 meses. São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, que é a entrada de muitos aviões e aeroportos também. Rio de Janeiro, fronteira do Paraná, Santa Catarina, Florianópolis. Então, fronteiras com a região, países da região do Cone Sul também. Então, é uma estratégia da terceira dose que a gente utiliza em situações especiais. Só para, lembrando, quem está ouvindo a gente agora, quando a gente fala de vacina do sarampo, você está na dúvida, na carteirinha, você vai ver na tríplice viral, tá? Está escrito sarampo, de tudo quanto é jeito, né, Rosana? Sarampo, rubéola e cachumba. Então, pode ser SRC, que é sarampo, rubéola e cachumba, ou tríplice viral. Então, quem vai procurar, fala, não tenho vacina do sarampo. Tem outros nomes. Tá. Tem o TV, que a gente abrevia tríplice viral. Isso. Tem gente que escreve MMR em inglês, Measles, Measles, Rubella, porque ela é conhecida também como MMR. Tem gente que coloca DV, de dupla viral, que tinha uma época do sarampo. Então, tem de tudo quanto é. Não é fácil. Mas só para né, deixar claro. Não é fácil. E a outra coisa que eu acho, até que eu já comentei aqui em algum momento, o maior susto que eu dei para os meus pais na minha vida foi um sarampo e eu tive complicações, convulsão, etc., internada. Então, a vacina está disponível desde 63, e na época não era vacinada. Então, para a gente ver o que foi o sarampo no passado, porque a gente está falando de morte, lógico que é importante, mas tem várias outras complicações, seja neurológica, seja oftalmológica, seja surdez, tem uma série, pneumonia, tem uma série de outras complicações relacionadas ao sarampo, não só naquele período logo depois do sarampo, mas mesmo um pouco depois. Você pode ter tardiamente algumas complicações relacionadas com a passagem do vírus. Então, quando a gente fala de uma doença de alta transmissão, com índice de morte, que a gente fala, é menos que a Covid, mas tem muita coisa envolvida por trás disso, e num mundo sem vacina, que era lá atrás, o quanto os pediatras na época aí tiveram trabalho com isso. Então, é uma doença que eu, pessoalmente, respeito muito. Então, fiquei curiosa para saber como é que foi o teu caso, como é que se descobriu, quais foram os primeiros sintomas e também essas complicações. Eu sei a história, né? Porque, obviamente, eu não consigo me lembrar. Com alguma sequela, ela não consegue lembrar. Eu não consigo me lembrar, mas certamente meus pais falam que o maior susto que eles tiveram, exatamente por causa de convulsão. Então, você tem que ir para o hospital, vira uma emergência, parará, fica internado. Felizmente foi o maior susto que eu dei, foi isso, e que até onde eu sei, nenhuma sequela depois, nada disso. E a Rosana... Mas isso eu estou falando numa idade muito precoce, então é algo que realmente na época era um problema, menos de 1 ano de idade era um problema. A Rosana tocou num aspecto rapidamente, mas que vale a pena lembrar, que pouca gente sabe, Carla, que é o chamado amnésia imunológica que o sarampo traz. É verdade isso? Verdade isso. Você tem uma infecção pelo sarampo, é como se o seu sistema imune ficasse desbalanceado, desorganizado, sem uma memória de como ele deve funcionar, e é muito maior o risco de você ter pneumonias, infecções de ouvido, diarreias, no período pós-sarampo, de 3 a 6 meses depois do sarampo. Ou seja, ele leva a uma chamada imunodepressão durante 6 meses após o sarampo, até 6 meses, para uns é mais, para outros é menos, que o predispõe a outras infecções e outras complicações graves, mesmo o sarampo já tendo ido embora. Eles chamam isso de amnésia imunológica. Abre as portas, então, para outro tipo de contaminação. Já, como se já de bastasse a fase aguda. E como é que é o tratamento do sarampo? Não tem. Não tem? Não tem nenhuma droga que você fala, vou matar o vírus com esse remédio, né? Como a gente tem para Covid, já existem antivirais, para influenza, para gripe tem. Para o sarampo não tem nenhuma droga que a gente pode dar e matar o vírus. O tratamento que a gente chama de suporte é hidratação, nos casos graves, cuidar da hemorragia, cuidar da parte respiratória, das complicações, mas não vitamina A, nos casos que as crianças com deficiência de vitamina A podem ter um caso mais grave. Evita um pouco das complicações. Então, evita um pouco das complicações, mas assim, são coisas de suporte, não tem nenhum tratamento específico para matar o vírus. E prevenção, basicamente?
É a vacina, como vocês já As disseram vacinas aqui, né? mudaram o cenário do sarampo, né? A gente tinha no passado, uma das principais causas de mortalidade infantil era o sarampo no nosso país. Pelas questões agudas que a gente já falou, pelas complicações, pelas pneumonias, associados à desnutrição, e ainda é um problema sério em diversos países, cara. Mas a gente mudou completamente o cenário. A gente começou a introduzir essa vacina há décadas atrás, a gente foi acumulando pessoas vacinadas. Os maiores de 60 anos hoje já tiveram sarampo, porque ele era extremamente contagioso, e os menores de 60 anos a gente já vem conseguindo, com as altas coberturas vacinais, cada vez mais deixar um número de suscetíveis menor. Porque a gente tem vacinado com altas coberturas há 30, 40 anos, os maiores de 60 estão vacinados. Tem uma população de adulto que já foi alvo de campanhas também algumas vezes, mas ainda a gente tem um pool aí de suscetíveis que nos coloca em risco. E mais do que isso, são as crianças que estão nascendo agora. Essas que estão nascendo agora precisam ser vacinadas, porque são as virgens de vacina. Virgens de exposição ao vírus e virgens de ter tomado vacina. Então é fundamental que as mães aí os pais coloquem a vacinação dos seus filhos em dia, 12, 15 meses, para proteger individualmente e coletivamente. Isso é uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia também, né? Pois é. A ação de como é cidadã, a atitude de se vacinar, né? Não é só por você, né? Pois é uma ação coletiva. Agora, esse selo, então, de Brasil, país livre do sarampo, infelizmente está com os dias contados. É isso que eu consegui compreender dessa conversa, não? A gente já perdeu uma vez, né? A gente conseguiu esse selo de zona livre do sarampo em 2016, quando a gente eliminou a circulação do vírus. Em 2018, tivemos 2 surtos, região norte e região sudeste do país. Uma entrada pela fronteira da Venezuela de casos, outra de um navio que chegou no Porto de Santos e espalhou sarampo aqui no estado de São Paulo. E em 2016, 17 e 18, 40 mil casos nós tivemos nesses 3 anos. Nossa. 40 mil casos nos 3 anos, 18 mil num, 20 mil no outro e 2 mil no dois. E aí nós passamos a controlar o sarampo novamente, com muitas ações de vacinação. E o ano passado, em novembro do ano passado, recebemos a recertificação de zona livre do sarampo. Num momento, como a gente está falando, muito difícil, porque o mundo está cheio de casos de sarampo. Então, acho que mais difícil do que conseguir recertificarmos de zona livre de sarampo é mantermos, porque a situação está difícil. A entrada do vírus é iminente. Eu não estou querendo dizer que a circulação deles aqui, todos os nossos esforços estão sendo concentrados para que essas pessoas que entrem com sarampo não encontrem aqui um terreno fértil para a doença prosperar novamente. Agora, são ações, e tem que ser ações coordenadas, né? Na época da pandemia, a gente falava muito sobre o Ministério da Saúde, em parceria com prefeituras e governos estaduais. Isso com relação ao sarampo, para tentar evitar essa circulação que se mostra iminente, é fundamental também, né? A discussão de políticas públicas. Não, sem dúvida, exatamente. Lógico, vem do Ministério da Saúde, mas a ponta é o mais importante. Então, você está vendo que já vai ter de novo dia D de vacinação pro sarampo, especificamente para o sarampo nesse momento, exatamente para não ter um terreno fértil, o vírus que ele vai entrar aqui, a gente não tem dúvida. O que ele não pode é encontrar pessoas suscetíveis e, com isso, acabar causando um surto, como a gente está vendo agora no Tocantins. Então, essa mobilização de ações públicas, de políticas públicas, de acesso à vacina. A vacina está disponível, é uma vacina gratuita, é uma vacina segura. Então, eu imagino que, do ponto de vista de estrutura, a gente sempre fala, e só para reforçar, são 38 mil salas de vacina nesse país. Não é fácil fazer políticas públicas e ter uma coisa homogênea em todo o nosso país. Nós temos diversos Brasis aqui dentro, mas o que a gente precisa é falar a mesma língua e disponibilizar a vacina em todos esses locais. E algumas ações, como está sendo feito, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eles estão levando para as estações de metrô a vacinação. Então, a vacina tem que ir de encontro com a população. Já falamos e quero reforçar. Quem não sabe se tomou vacina ou não tem comprovação, vacine-se. Contraindicação, se você está gestante, não. É uma vacina de vírus vivo, atenuado. Então, tem algumas situações, doença imunossupressora, você está fazendo um tratamento de câncer, alguma situação em que sua imunidade pode estar rebaixada, e isso vale para todas as vacinas de vírus vivo, a vacina é contraindicada.
gestante é outro exemplo. Mas, por exemplo, é alguém que está amamentando o seu filho e não tem certeza, tome a vacina, não tem nenhum problema. Então, eu acho que é um momento que o Brasil está vivendo agora, visto que é praticamente impossível a gente não ser exposto ao vírus, a gente está preparado para enfrentar isso daí. A gestão dos dados também seria bem interessante nesse momento, né? Saber onde é que a vacina precisa chegar com mais velocidade. A gente precisa ter esse olhar customizado no país, né, cara? A gente sabe, a Rosana falou bem, a cobertura precisa ser homogênea. Esses bolsões de baixas coberturas, não adianta 95% do país estar com cobertura de 95%, se tem municípios, se tem bairros, se tem comunidades com 30%, com 40%, com 50%. Ali, pode ser ali onde nasce uma epidemia, onde nasce um surto. Então, é preciso homogeneidade. Então, é claro que a entrada, o que a gente aprendeu com o sarampo, geralmente a entrada no país, ele não vai aparecer, ele aparece na fronteira, nas fronteiras secas da América Latina, e aparece em grandes centros, onde chegam os voos, onde chegam os navios, onde chegam os aeroportos. Então, a gente precisa ter uma vigilância muito atenta para esses pontos onde normalmente costumam ser as entradas dessas epidemias por aqui, né? Bom, esse papo, então, para mim foi super esclarecedor e está servindo para isso também, porque eu trabalho com comunicação e vou disseminar no bom sentido as informações que nós discutimos. Não, e é verdade, eu acho que o papel, né, da imprensa, do jornalista é fundamental, porque não adianta a gente ter essa informação precisa chegar para todos. O porquê, o pessoal fala, lá vem os dois falando de vacina de novo. É isso, não, porque a hora que você explica, né, a forma que você consegue, a única forma que você tem exatamente para controlar uma doença como essa é através da vacinação. E então eu acho que é fundamental a gente ter esse tipo de conversa. Uma coisa que a gente não comentou, mas eu acho legal, Carla, o vírus sarampo, o único hospedeiro somos nós. Não tem macaco, não tem mosquito, não tem vetor. Então o controle, a gente fala às vezes de doenças que o controle é bem complicado porque não depende só. Então, sarampo, em teoria, é uma doença que pode ser erradicada. Só nós somos os hospedeiros. Então, se você tiver uma homogeneidade, com uma boa vacina, todo mundo vacinado, por que não um dia você ter não só a eliminação, mas a erradicação do sarampo? Então, fica aí a sugestão para todo mundo que está nos ouvindo. Contem comigo, então, para passar essa informação para frente. Cara, só tenho te agradecer, cara. Muito obrigado por estar conosco. E quem não acompanha ainda o Jornal da Band News de manhã, com o Megali, com a Sandra, com a Sheila e com a Carlinha, é um jornal espetacular que eu não perco nenhum de manhã. Vale a pena. Bem-humorado, com notícias boas, de um jeito leve. Queria te dar também esses parabéns pela competência e pela elegância do jornal. Gosto muito de te ouvir lá. Ah, doutor, muito obrigada. Então, vendeu meu peixe. Todos os dias, segunda a sexta, entre 7 e 9h25 da manhã para toda a rede. E entre 9h25 e 11 da manhã para São Paulo. Para os ouvintes de São Paulo, a gente tenta dar uma leveza, porque o noticiário está pesado demais. Está pesado demais. Mas nem por isso sem credibilidade, sem checar a informação e sem conversar com gente competente. É isso aí. Então... Sigam a Carla, né, no @Carla Bigato. Carla Bigato. Com 2 T's? Com dois T's. Óbvio, sigam a gente também, é o R3K Oficial. Nós estamos em todos os tocadores aí de podcast, etc. YouTube. Sempre com informação que a gente tenta ter uma informação não só atualizada, uma informação com responsabilidade e, claro, a gente sempre conta que vocês disseminem essa informação para os grupos. Eu acho que isso é fundamental para a gente ter um país muito mais saudável do que a gente tem hoje. É isso aí. E nós, @Renato Kifuri, @Rosana Richman, estamos aí para a gente poder fazer esse papel. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Voltaremos. Beijo. Obrigado. Obrigada.